Tá gravando. Vamos voltar. Então, hoje nós começamos, tá? Boa noite, né? Primeiramente, de uma forma oficial. A gente entra na unidade 4. Nessa unidade 4, hoje nós vemos a seção 1. Tá? O que ela traz, essa unidade 4? Traz algumas metodologias de gestão de projetos. Até então, as anteriores, 3 unidades anteriores, a gente trabalhou um pouco sobre alguns conceitos, iniciamos com os conceitos básicos, e a gente entrou em algumas áreas de conhecimento, e foi trabalhando um pouco cada uma delas. Tá? E agora, na quarta unidade, ele muda um pouco a dinâmica do curso, né, das aulas, e acrescentando e trazendo algumas metodologias, né, algumas formas diferentes, chamado metodologias ágeis, que é que a gente vai ver aqui, algumas metodologias de projeto em gestão por processos, algumas ferramentas na unidade seção 3. Então, essas são algumas características, né, que a gente vai trabalhar nessa unidade. E lembrando, esse material, o PDF dessas aulas aqui já está lá no AVA, e o link das gravações ficará disponível assim que estiver, né, liberado. Provavelmente amanhã já vai estar lá também. Tá? Mas vamos lá, vamos dar sequência, né? Alguém já viu esse termo, né? Métodos ágeis? Sabe o que seria? Por que vem esse termo ágeis? O que quer dizer? O que isso pode trazer para a gente? Que associação que vocês fazem isso? A gente fala em uma metodologia ágil, ou métodos ágeis, né, no caso que eu coloquei aí. Alô? Alguém? Sim, eu estou aqui. Sim, professor. O que vocês me dizem aí? O que seria? Vocês pensam assim, quando a gente fala em método, eu falei métodos ágeis em gestão de projeto. Então, o que traz para a gente quando você fala método ágil, uma metodologia ágil? O que você traz aí o que isso traz para a gente? O que vocês conseguem? É uma provocação mesmo, tá? O que vocês acreditam aí que seja? Método Ágil. ágeis. Quando traz esse termo ágil aqui, o que isso diz para a gente? Ágeis. Ágeis vem de agilidades. Perfeito. Agilidades, né? Métodos. Quando a gente fala em trazer um método ágil de gestão de projeto, que isso traz para a gente uma mente, assim, algo para tentar... Prático. Pode seguir. Sim, pode dar continuidade. Pode ir. Vamos entrar então. Eu sei que isso, a princípio, parece meio assim, peraí, o que é? Quer dizer, tudo que a gente estava olhando agora não era ágil, não tinha... A gente discutiu falando de forma, de ferramentas, de conhecimentos, né? Estudamos aquelas áreas de conhecimentos e cada uma fomos abordando e colocando um aspecto tecnológico em cima dela, né? Uma metodologia, uma tecnologia, uma ferramenta.
E aí, de repente, você joga essa conversa, essa interrogação, esse bonequinho cheio de interrogação e falando métodos ágeis, quer dizer, então até então a gente não era ágil no que a gente estava falando e fazendo, né? Surge esse questionamento, né? Mas vamos lá. Quando a gente fala em métodos ágeis, né? Aqui no contexto nós estamos utilizando, são ferramentas, metodologias que basicamente, tá? Não necessariamente, pelo menos essa que nós vamos trabalhar aqui, elas surgiram na indústria do software, em projetos de software. Por que surgiram em projetos de software, né? Não bem da verdade, né? Existem, assim, não necessariamente toda a verdade sendo dita, mas dentro da indústria de software, aquela que concordam que é aquela que a gente hoje é dia, né, 18. Hoje é dia 18, beleza. Aí a gente está utilizando uma ferramenta, a gente está utilizando um aplicativo, um app lá legalzinho que saiu no celular. Daqui a alguns dias, poucos dias, já tem uma versão nova, melhorada, já tem uma versão mais rápida, novos recursos. Se são joguinhos, né? São jogos de um modo geral. Tirar esse termo joguinhos. São jogos de um modo geral. Cada vez, né, em pouco tempo, surgem com tecnologias utilizadas, tem recursos, características diferentes, recursos melhores, né? E por aí a gente pode seguir, dar vários exemplos que a cadeia do software, mesmo a indústria do software, ela trabalha de uma forma muito mais acelerada. E quando veio essa ideia, né, essa concepção, quando a gente fala assim, pô, trabalhar de uma forma ágil, são entregas ágeis, entregas rápidas, entregas que falam em entrega. A gente, um projeto grande, né, a gente não esperar um determinado momento para entregá-lo eles ao final, mas, se possível, a gente fazer divisões e entregar um projeto por partes funcionais, procurando evitar desperdício de tempo, né? desperdício como um todo. E, basicamente, quando a gente fala de evitar desperdício de tempo, a gente já está incutindo também questões financeiras e uma série de outros aspectos, né? Ou seja, utilizar uma ferramenta, uma metodologia, buscar de uma forma e um contexto que gere, né, entregas rápidas, funcionais, ou seja, entregue a cada entrega curta seja algo funcional, algo prático, algo que já se aplique, já se utilize, ao invés de esperar fazer uma entrega ótima, pronta, de um produto 100% fechado ao final, e segmentando eles e fazendo entregas de uma forma incremental. Essa que é a ideia. Tá? E aí tem várias metodologias dessas. Aqui a gente vai trabalhar com, se não me engano, 2 ou 3, né? Vamos falar delas. Uma delas é a mais conhecida, né? A gente chama aqui de processos Scrum, né? Esse Scrum aqui é uma da metodologia. Então, processo Scrum ou metodologia Scrum, o que isso vem a ser, né? É uma ideia de que... Como é que eu posso colocar? Vamos lá. Vou rabiscar aqui um negocinho. Imagina que a gente tenha... Né? Isso aqui seja um nosso projeto, qualquer que seja ele, tá? Vou apagar e vou escrever para ele melhorzinho. Vamos lá. Isso aqui é o nosso projeto. Ao final, a gente tem que entregar todo esse produto. Se a gente entregar esse produto, como é que a gente pode começar a fazer ele? Uma das opções. Vou fazer 2 desenhos aqui, tá? E o primeiro eu vou simbolizar a execução em uma determinada forma. Então, se a gente fizer, por exemplo, vamos voltar aqui no nosso exemplo da casa. Então, o que a gente dizia? Vamos fazer toda a base, depois vamos fazer toda a parede, depois vamos bater a laje, depois vamos fazer a cobertura, depois vamos fazer a instalação elétrica e hidráulica. Percebe que a gente está fazendo, mas a entrega do produto todo, a gente só vai ficar com algo funcional pronto depois que a gente tiver seguido toda essa cadeia, toda essa estrutura. Quando a gente fala em um método ágil, de uma forma de entregas incrementais e parciais, a gente está dizendo o seguinte: essa casa aqui é a mesma, mas eu não gostaria, né, a metodologia ágil, né,
ela preconiza de uma outra forma. Ela diz o seguinte: eu não gostaria de receber essa casa pronta como um todo. Ao invés de a gente fazer essa divisão aqui na horizontal, vamos fazer na vertical. Isso quer... Opa, vou apagar e vou fazer novamente aqui melhor. O que isso quer dizer? Vamos fazer uma entrega nesse sentido e se a gente fizer uma divisão nesse formato, de repente a gente pode estar fazendo entregas parciais por cômodos. Por exemplo, vamos entregar toda a estrutura montada, todo o processo para a cozinha, depois todo o processo para a sala, depois todo para o quarto, depois todo para um outro cômodo, percebe? E ao final, a gente fazendo entregas parciais, segmentadas, entrega por cômodos, ao final a gente está entregando a casa do mesmo jeito. Porém, a gente está fazendo entregas funcionais. Se eu tenho uma cozinha pronta, né, eu já posso utilizar essa cozinha. Se eu tenho a cozinha e o quarto pronto, eu posso já utilizar os dois. Ou seja, são entregas funcionais. Por isso que chama de ágil, porque a gente começa a entregar um produto, né, em partes. Claro que o produto final, a casa como um todo, só vai estar pronta depois de toda a entrega. Porém, a gente está trabalhando o quê? Com partes. A gente está fazendo entregas funcionais por partes. Em questão de software mesmo, você está entregando um software com partes funcionais. Olha, um software, o projeto total, né, seria a construção de, se a gente falar de um aplicativo para controle de frequências, por exemplo. Bom, o que a gente pode estar fazendo? Controle de frequência de quê? Frequência às aulas. O que a gente pode estar fazendo de entrega funcional? Ao invés de entregar o sistema pronto 100%, a gente pode entregar primeiro a base de dados para cadastro, depois a gente pode fazer uma entrega de alguma funcionalidade de relatório, depois a gente faz uma funcionalidade, e assim a gente vai fazendo as entregas segmentadas. E o que acontece? Alô? Fecha o microfone. Eu vou fechar o microfone aqui, tá? Está dando interferência, mas precisar, fica à vontade para ligar. E aí, né, a metodologia diz o seguinte: como é que a gente trabalha nessa estrutura, né? Tem uma ideia, uma visão principal. O que é o produto? Qual que é a necessidade do nosso produto? E ele chama de toda essa, o que nós chamamos de escopo, né? O escopo que nós definimos, ele chama aqui de backlog do produto. O que é um backlog? Um conjunto de atividades necessárias para serem feitas para entregar aquele produto. Ou seja, isso aqui é o nosso escopo, as atividades do nosso escopo. Quando a gente fazia nosso EAP, e a gente dizia que o escopo, né, era segmentado, a gente ia estruturando ela, para ao final, toda essa EAP ser o quê? A descrição, a representação gráfica do nosso escopo. E aqui ele chama de backlog do produto. Por quê? Porque ao final vai sair um produto. O resultado do projeto, lembra, é um produto. Perfeito? Backlog. Backlog é um conjunto de... é um termo em inglês, né, utilizado, né? Mas seria um repositório. Né? Olha, todas as atividades que eu tenho que fazer, toda a minha lista de ações, de atividades, todo o meu escopo, as minhas atividades do escopo. Fazer tal coisa, construir tal coisa, bater, no caso da casa, né? Executar a base, levantar paredes, construir, fazer o telhado, fazer ligações elétricas, hidráulicas. Então, todas o conjunto de atividades, ele chama de produto backlog. E aí tem o quê? Feito isso, olha a equipe de projeto aqui. Tá? Então, ele dá um nome diferente, time de desenvolvimento. Esse termo em Scrum Master, a gente já vai entender daqui a pouco o que é. Então, saindo de um conjunto de atividades a serem feitas, a serem entregues, passa quem? A equipe do sistema, a equipe de desenvolvimento, a equipe do projeto, seleciona, dentro desse conjunto, só aquelas atividades que vão ser executadas no momento.
Então, se a gente está falando em executar esse projeto, essa parte aqui, né? Então, nós vamos pegar o quê? O conjunto de atividades a serem necessárias para se produzir esse resultado. Então, se nós chamamos isso aqui de cozinha, então, o que a gente precisa para fazer a cozinha? Ponto. Porém, essa necessidade aqui, ele tem que ocorrer em ciclos curtos. Por isso, outro motivo de ser chamado de ágeis. Ocorre em ciclos curtos. Tá? Basicamente, são ciclos de 2 semanas. Aí você pergunta para mim, professor, mas aqui não dá para construir em 2 semanas. Sim, eu só peguei o exemplo da casa, né, para a gente trazer com relação à visualização do que seria uma segmentação. Mas concordo com vocês que esse tipo de processo a gente não estaria adotando exatamente na construção de uma casa. Né? Porém, a questão toda que nós precisamos aqui é entender esse método, entender a metodologia. Por quê? Projeto como um todo, né, ele não necessariamente, ele não é algo específico de projeto de engenharia. A gente pode estar trabalhando com projetos em todo o nosso, qualquer atividade que nós queiramos adotar, trabalhar e desenvolver, certo? Esse ciclo, sendo um ciclo curto, ele possibilita o quê? Possibilita interações rápidas. Então, você constrói, desenvolve partes funcionais em tempo curto, em tempo rápido. Né? Eu poderia segmentar aqui, ao invés de falar em cozinha, poderia segmentar só em uma parte dela? Sim, desde que fosse uma parte funcional. Né? E aí, rodando nesse ciclo, né, toda entrega que você faz, a gente faz o quê? Atualiza. A gente verifica, revisa, olha a revisão, né, o PDCA. Então, aqui é o planejamento. Olha o nosso PDCAzinho aqui, onde ele aqui se encontra. PDCA, né? O nosso planejamento como um todo. Aí a gente executa, né, confere, né, faz a revisão, atualiza o backlog do produto, ou seja, aquilo que a gente já fez, a gente checa, está feito isso, feita essa atividade, aquela que não está, fica pendente. Pendente para quê? Para a equipe de projeto separar de novo qual a próxima necessidade, qual o próximo ciclo, retirar as atividades necessárias para realizar esse ciclo, né, que é o sprint backlog, e executar novamente. Então, essa figurinha ficou pode ter parecido um pouco confuso, porque a nomenclatura para vocês pode ter sido uma coisa nova, com certeza, né? Falar em métodos ágeis, metodologia Scrum, nunca ouvi falar isso. Isso é algo que nasceu lá no software, né? Então, essa contextualização pode ter ficado um pouco estranha. Mas o que ele quer dizer? Né? Existe uma necessidade inicial. Sim, a gente sabe que todo produto nasce de quê? Nasce de uma necessidade. Com base nisso, a gente estabelece o quê? O escopo. Desse escopo, a gente começa a segmentar as atividades para a execução. Executa. Executou, verifica o que está pronto e o que precisa ser feito novamente. Então, a isso aqui ele começou a dar nomes e dar estruturas, né? Então, como que funciona? Você tem toda uma necessidade, um conjunto de necessidades a serem supridas. A equipe de projeto separa aquilo que vai fazer no momento, executa, né? Quando fala em sprint de 2 semanas, é um ciclo rápido. A equipe de projeto tem um tempo curto para entregar. Se ele tem um tempo curto, tudo aquilo que vai ser retirado, né, o conjunto de atividades, são atividades mensuradas pela equipe de projeto que possam ser executadas em 2 semanas. Não vai trazer coisas a mais. Mas se eventualmente fez-se um cálculo de que daria em 2 semanas, e porventura teve atrasos, teve as questões todas de riscos, né, os problemas inerentes a um projeto, não tem problema nenhum. Né? Aquilo que não conseguir fazer se revisa, se devolve aqui para o backlog do produto e se replaneja. Normal da mesma forma, por isso que eu disse que o PDCA continua rodando e funcionando normal. A questão toda é só a forma de atuar, a forma de trabalhar. A visão é que ocorrências mais rápidas. Né? As próprias reuniões, olha aqui, as próprias reuniões vão ser reuniões rápidas, reuniões que basicamente elas são feitas até em pé, né? Para evitar, porque olha o tempo, 15 minutos. Reuniões feitas em pé para se discutir o quê? Para se discutir aquilo que cada um vai fazer, para discutir a interação entre os membros da equipe, para discutir dependências entre um e outro, as coisas rápidas. Por quê?
Porque na hora que que a equipe do projeto fez essa separação, ela já planejou essas ocorrências. Se é algo que tem que ser rápido, né, tem que ser ágil. Se é algo que é para ocorrer em 2 semanas, tem que ser ágil. Então, toda a visão é trabalhada em cima de tempos curtos, chamados de ciclos, né, que eles chamam ciclos curtos, ciclos rápidos, porém, nada que não possa ser feito. E aí, ó, planejamento, como sempre, né, planejamento é uma das coisas mais importantes que se tem no tempo, que se tem que fazer, né, tem que ter. Porque a partir daí é que a gente vai começar a executar e desenvolver todas as partes. Pessoal, sei que é coisa nova e tem informação bastante aí. Uma dúvida, alguma pergunta, para a gente dar sequência? Pode seguir. Mais alguém? Ô, professor, eu estava observando no setor no métodos ágeis, né? Eu vejo as empresas, fabricantes de celulares, automobilística também. Eu vejo que eles trabalham sempre com métodos ágeis, né? A gente vê a Nokia. A Nokia era uma empresa, logo no início, muito boa de celulares. Depois, ela foi perdendo o mercado. Eu creio que ela foi perdendo. As outras tinham métodos ágeis, trabalhavam mais com esse método na tecnologia e ganharam mais espaço. E aquelas empresas que não conseguem ser ágeis, elas começam a ser passadas para trás, ela começa a perder o mercado e acabam até falindo, né? Tem todo um contexto aí, né? Com a empresa que é de tecnologia, uma empresa que é você falou bem da Nokia, né? São empresas de tecnologia. Isso. Então, muitos projetos que são trabalhados em termos de tecnológicos, assim, eles envolvem esses ciclos curtos. Né? Basicamente, esse processo de metodologia Scrum, ela nasceu na área de indústria e tecnologia mesmo. Né? E para suprir todas vou dizer, essas lacunas, né? Essas lacunas no processo produtivo. E como você bem disse aí, existe uma necessidade, né? Como a gente falou, tudo nasce em uma necessidade. A necessidade, como nós vimos, né? Bastante aulas atrás, né? Necessidade pode vir de um anseio meu, de um desejo, pode vir de uma situação, de uma concorrência, pode vir de um projeto interno, de uma demanda externa, né? Questões de concorrência, questão de manutenção no mercado. Então, a gente começa a desenvolver. Pensa no projeto tecnológico mesmo, como a gente começou a falar, né, em software, né? Por isso que esses métodos ágeis, eles nasceram na indústria tecnológica. Né? Eu falei em software, mas o exemplo seu também aí procede, né? É um aparelho, né? A gente tem lançamentos hoje tecnológicos aí, né? Vários. E isso está bem incutido mesmo. Então, essa que é a ideia, né? Verdade. E para trazer isso para o nosso contexto, né, de engenharia de um projeto, começou a dar exemplo falando de casa. Como é que eu enxergo esse projeto aí dentro da casa? Talvez não se consiga de uma forma plena, porque o ciclo, né, da construção ele é um ciclo mais lento por natureza. Porém, Verdade. em partes dele, pode ser que lá dentro você consiga implementar um processo, uma gestão de processo via Scrum em uma determinada sub-área daquele projeto. Você pode chamar de um subprojeto, entendeu? E você consiga implementar tranquilamente. Por isso que a gente está trabalhando e a gente está estudando isso. E várias áreas lá dentro podem estar trabalhando de formas ágeis. Enquanto você está com um projeto maior como um todo, da construção da casa, da ponte, né, o empreendimento de engenharia como um todo, algum segmento, algum subprojeto ali dentro, você pode trabalhar de forma ágil. E e aí nós falamos em sinergia, né, e essa sinergia toda, né, de processos ágeis trabalhando, você ganha tempo. Você ganha no tempo, né, você economiza tempo. Economizando tempo, economiza dinheiro, recurso financeiro. Então, é tudo uma cadeia. Por isso que a gente acaba entendendo dessas visões. Agora, claro, né? Nós não estamos aprofundando aqui Scrum e nem é a intenção, tá? É apresentar mesmo, perfeito? Porque ele é um curso à parte dentro de gestão de projetos, tá? Então, a gente é só mesmo trazer isso como informação, como conhecimento. Eu vou dar sequência e a gente vai falando, tá? E
alguns dos valores, né, que se coloca dentro da metodologia Scrum para estar sendo utilizado. Então, ele coloca aí, né, alguns aspectos. Vamos falar um por um deles aqui, né? Que ele chama de coragem. Quando ele diz coragem, o que é isso? Né? O time precisa ter coragem para fazer a coisa certa e trabalhar em projetos difíceis, porque os ciclos são curtos, né? Como nós falamos. Então, a gente precisa ter uma equipe que realmente tenha condições, né, técnicas. Quando a gente falamos em recursos, gestão de recursos humanos, nós falamos em habilidades, né? Falamos em competências. Vamos resumir tudo como competências. Conhecimento, habilidade e atitude. Então, a gente pode entender isso aqui, ó, uma coragem, né? O time precisa querer fazer a coisa certa, porque o projeto em si ele tem que acontecer de forma rápida, né? Como nós vimos o exemplo aí que dito por Alberto aí, as coisas têm que acontecer rápido. Então, o time precisa ter esse engajamento. Foco. Todos trabalham, todos focam nos trabalhos, nos objetivos, ó, curto prazo. Por quê? Foi como nós falamos, né? Esse verde aqui não está ajudando, não. Foi como nós falamos, que os ciclos são rápidos. Então, se é ciclo rápido, tem que acontecer no curto prazo. O projeto, né, ele até pode demorar um pouco, sei lá, um ano, mais ou menos, talvez um pouco mais, mas as entregas são parciais, as entregas funcionais. Você só não vai esperar um ano, que seja 2 anos, para entregar um projeto pronto como um todo. Você vai recebendo pequenas partes funcionais e já começa a executar, já começa a trabalhar com essas pequenas partes. É como se um projeto... vamos pegar o mesmo exemplo aí tecnológico aí, tá? Tivesse um comunicador e aí você vai fazendo em quê? Entregas, né, funcionais de partes dessa comunicação. Primeiro entrega um determinado objetivo. Ok, o que um celular... Vamos pegar assim, um smartphone. O que ele precisa fazer? Bom, ele precisa ter comunicação... Primeira coisa, né? Tem que ter a parte de voz funcional. Então, beleza, você entrega a parte de voz. Depois entrega o quê? A parte de conectividade. Depois entrega o quê? A parte de aplicativos, né? Um pacote de aplicativos. Então, você vai fazendo entregas incrementais. Né? Óbvio, você não vai mandar só seria um smartphone, você não vai mandar para o mercado só a parte de voz funcionando. Você tem que mandar completo. Porém, você vai fazendo, a equipe vai desenvolvendo por partes, por entregas funcionais. Pode ser que ainda esteja um pouquinho alto ainda esse entendimento, mas ao longo a gente vai desenvolvendo, nem que seja lá nos slides mais à frente, tá? Entender o que é isso. Comprometimento. As pessoas se comprometem pessoalmente a alcançar o objetivo do time. Engajamento, né? O comprometimento mesmo da equipe do projeto. Sendo uma equipe mais curta, uma equipe menor, trabalhando em um projeto mais rápido, mais ágil, esse comprometimento aqui se torna mais fundamental ainda, mais essencial ainda. Respeito. Os membros do time se respeitam e trabalham de forma independente. Né? Quando nós falamos lá na questão das habilidades, né? Das competências. Vou sempre generalizar como competência mesmo. Possui equipe qualificada e cada um trabalha, né, da sua forma independente, porém, né, você tem conhecimento suficiente para desenvolver aquele pacote de atividades que você tem disponível, que te foi passada, te foi atribuída. E, claro, você vai trabalhar em conjunto com seus colegas, com a equipe, com o time. Esse time tem que ser parceiro, né? Essa parceria tem que existir. E existindo a parceria, com certeza, né, todos se respeitam. Abertura quer dizer o seguinte, né? Os stakeholders, lembra? As partes interessadas, estão abertos a desafios, a todo tipo de trabalho. Então, eles têm uma consciência maior do que o trabalho é mais exigente, que o trabalho é mais desafiador. Então, pode ser que ao longo, né? Por isso que é um processo sempre interativo. E as representações são sempre assim, ó, simbólicas, né? Com a seta dizendo o quê? Que é um processo cíclico, né? A gente pode estar fazendo alterações, mexidas, né? Lembrando, né? Quanto mais tarde uma alteração no escopo, mais impacto ela gera. Isso se mantém. Ainda mais pensando em um projeto em que o ciclo é rápido. Né? Aí é que quanto mais tardio, mais impacto tem mesmo, né? Porque muita coisa já se foi construída. Até aqui, beleza? Beleza, professor.
Maravilha, vamos continuar então. Olha só, que eles chamam aqui de 3 pilares do Scrum, né? Transparência, inspeção e adaptação. Transparência. O que você acredita que seja transparência? Os projetos. Né? Lembra quando nós falamos em semana passada, comunicação? Olha uma correspondência direta, né, a essa comunicação. Não são sinônimos, né? Não estou dizendo que transparência é sinônimo de comunicação, porém, a gente, para ter uma transparência, precisa ter uma comunicação eficiente, uma comunicação adequada, a comunicação devida. Porque as informações, né, o conhecimento, a gestão em si do projeto, o projeto como um todo, ele tem que ocorrer de forma transparente. Um comprometimento da equipe. Olha aqueles casos aqui que nós falamos. Ó. Comprometimento, coragem, abertura, foco e respeito. Nós dissemos ali atrás. Podia ter utilizado só essa figura, né? Inspeção. Nós falamos inspeção, estamos buscando o quê? Se a gente fizer uma associação lá. Qualidade do nosso projeto. Vamos verificar, nós temos que fazer entregas ágeis. Se essa entregação ágil, não quer dizer que a gente tem que fazer de qualquer jeito, só para entregar. Não. A gente tem que fazer rápido e tem que fazer direito. Tem que fazer decente. A qualidade está intrínseca ali. Quando a gente fala numa entrega funcional, rápida, entrega ágil, funcional, nós estamos dizendo que é uma entrega com qualidade. Então, dentro de todo o processo, os testes, as inspeções, as verificações, todas aquelas ferramentas, né, típicas em qualidade que nós falamos, elas podem ser aqui trabalhadas. Como disse, né, não são específicas de uma metodologia ou outra, são ferramentas que a gente utiliza. E o processo é que indica para a gente, olha, precisamos ser rápidos, ser ágeis. Essa que é a ideia da metodologia. Mas utilizando as ferramentas necessárias que forem. Claro, né? Tem que entregar um produto de qualidade. Adaptativo. O que é adaptativo? Devido às incertezas. As incertezas, os riscos. Né? Toda a incertezas. Vou tentar escrever. Incertezas. Todas as incertezas que a gente pode ter, todos os problemas que podem ocorrer, as intercorrências, as necessidades de ajuste de escopo, de ajuste de prazo, de ajuste de conhecimento, qualquer necessidade de adaptação que a gente tem que ocorrer, que a gente tem que realizar em decorrência do meio, em decorrência da situação, em decorrência da vamos pensar, de uma situação econômica, política, ou de uma necessidade qualquer que seja, tanto de uma forma externa, né, tanto algo que ocorra aqui no interior do projeto, quanto algo que venha de fora, uma influência que venha de fora, e que possa gerar algum impacto, ou referente à legislação, ou referente à economia, o que quer que seja. Então, tem que ser uma plataforma, um processo adaptativo. Até aqui tudo bem? Tudo bem, professor. Os demais também? Andressa, Larissa e Samiri, tudo certo? Tudo beleza. Maravilha. Então, vamos seguir.
E aí, quando a gente fala em quais são os papéis, né, que existem na gestão de projeto, na equipe de projeto, o que são esses papéis que a gente chama? A gente chama de Product Owner, equipe Scrum e Scrum Master. São os termos utilizados. Sempre já aparecem aqui também, né? Opa. Não está voltando. Voltou. Olha, Scrum Master, time de desenvolvimento, né? Então, vamos lá. Product Owner, geralmente é o patrocinador, é o que a gente chama de dono do projeto, a pessoa que idealiza o projeto, ele que é o responsável maior pela gerar essa demanda, essa necessidade. Então, chama-se Product Owner, ou dono do projeto, chefe do projeto. Mas o termo em inglês, eu gosto de deixar aqui, porque é isso que se vão encontrar realmente, você não vai encontrar uma tradução, vai encontrar exatamente isso daí, na nomenclatura, na bibliografia, ou qualquer material que vocês acessem. Né? E aí tem um chamado Scrum Master. Esse Scrum Master seria como se fosse o líder do projeto, o líder da equipe. Né? Ele tem a responsabilidade de fazer os filtros, de trabalhar junto com a equipe, mas como facilitador, uma liderança mesmo. Né? E a equipe Scrum seria a equipe do projeto. Né? As pessoas, os membros, né, que vão estar trabalhando em cima do projeto. E cada um desses papéis aqui, quando tem a sua responsabilidade. E quando trabalham em conjunto, né, é o que ele determina que é o Scrum. O trabalho em conjunto desses três papéis. No momento que 2 a 2 começam a trabalhar, olha só, o Scrum Master e o Product Master, Product Owner, são basicamente responsáveis pelo planejamento. É quem é o dono do projeto, né, da necessidade, com o papel que vai trabalhar na fidelização, na distribuição, na geração das informações, na facilitação para a equipe. Então, vai trabalhar com o quê? Com plano, com planejamento. A equipe vai trabalhar com desenvolvimento, então, com o progresso. E sempre, né, o Owner também está envolvido. Por quê? Ele, pelo fato de ser um processo ágil, curto, as interações são bem maiores. Tá? Então, não existe um distanciamento muito longo entre os papéis. Os papéis estão bem próximos. Então, na própria reunião de desenvolvimento, muitas vezes o Product Owner está junto. Não necessariamente só a equipe de projeto. Claro, né, existem reuniões que são específicas da equipe de projeto, mas não quer dizer que esse Owner não esteja longe. Ele vai fazer uma validação, por exemplo, começa a desenvolver uma parte do projeto que nós falamos, né? Uma entrega. Essa entrega estando pronta, o Product Owner vai conhecer. Ele não vai só receber o produto ao final. A cada entreguinha dessa aqui, ó, nós falamos na vertical, a cada entrega dessa, o Product Owner está fazendo um acompanhamento. Ele está verificando o progresso. Saiu realmente como deveria? Não. Então, vamos jogar atividades para o próximo ciclo. Vamos refazer. É um trabalho muito mais próximo, muito mais envolvente. E o Scrum Master com a equipe do Scrum está falando em esclarecimentos, em informações, em facilitação, em mediador de todas as tarefas do projeto como um todo. O Scrum Master, né, aqui dentro de um projeto, você pode ter um gerente de projetos fazendo esse papel de Scrum, por exemplo, Scrum Master, por exemplo. Ele pode ser o gestor do projeto. Ou o gerente de projeto pode estar em uma outra esfera, né, englobando esses projetos, esses papéis como um todo. Tá? Então, são coisas assim, uma segmentação diferente. Bom, mas por que só 3 papéis? Exatamente. A tendência, a ideia da metodologia é, que nós falamos no início, reduzir desperdícios, evitar desperdícios, né? Evitar tudo aquilo que é supérfluo. Então, equipe mais enxuta, com projeto mais enxuto, com atividades mais enxutas, com equipe mais enxuta. Só que enxuta a que nível? O mínimo necessário para desenvolver aquelas ações. E quantas pessoas trabalham no projeto? Eu já trabalhei num projeto mesmo com essa metodologia que a gente tinha 21 pessoas. E um projeto de 2 anos, que a gente fazia entregas periódicas. Por isso que é o comentando. A cada ciclo de 21 dias a gente fazia uma entrega. Claro, foi na área de tecnologia, de TI, né? Por isso que eu disse no início. A grande maioria dos exemplos que a gente traz nasceu na TI e veio sendo incorporado como o quê?
não só com o método ágil em separado, mas dentro de um processo de gestão de projetos como um todo, por suas características, né? E aí eles chamam alguns eventos, né? Algumas realizações, algumas ações, algumas sequências de atividades, que é chamado de release plan ou planejamento das ações. Esse planejamento, né, essas reuniões, eles geram o quê? O escopo, o backlog. Desse backlog, desse escopo como um todo, né, olha só, do produto e aqui do sprint backlog, ou seja, o conjunto de atividades daquele ciclo, né? Quando a gente fala em sprint, é um ciclo, né? Um ciclo de 21 dias, de 1 a 4 semanas, vai até 28, né? De 7 a 28 dias, é um sprint, ou seja, é um ciclo. Então, quais atividades que vão ser realizadas naquele ciclo? Opa, é o planejamento do sprint, olha só, planejamento do produto como um todo, um planejamento específico, que retira desse conjunto de tarefas só as tarefas a serem realizadas ao longo desse ciclo. Esse ciclo, existem reuniões internas, que eles chamam de daily, diárias, né? Scrum, reuniões diárias, aquelas reuniões de 15 minutos que nós falamos, basicamente. Faz-se a revisão do ciclo. O que é fazer a revisão do ciclo? Verificar se realmente as expectativas foram atendidas, né? Revisão, é a check, é o C e o A do PDCA, é o checar. É a qualidade que a gente está inserindo ao longo do processo produtivo, quanto à inspeção, né? Ao final. Retrospectiva. Vamos analisar o quê? Todo o sprint, tudo aquilo que foi feito, as entregas, o que foi incremental, o que nós acrescentamos ao produto. E aí, volta novamente o ciclo, né? Para replanejar, porque replanejar dentro do escopo restante, o que vai entrar no próximo ciclo. Então, por isso que nós falamos lá do PDCA. Se ele é cíclico, né, a cada 28 dias, de 1 a 4 semanas, e se esse conjunto, pacote aqui, levaria, por exemplo, vou pegar o exemplo que eu estava citando lá, 2 anos, esse escopo aqui, esse conjunto como um todo, são as atividades necessárias para entregar o projeto como um todo. Porém, a cada ciclo, né, de 1 a 4 semanas, a cada ciclo, retira-se um conjunto de atividades, realiza, executa, dá sequência. Fechou? Fechou. Volta para replanejar. Roda o PDCA. Replanejou? Replanejou. Qual o próximo ciclo? Opa, vamos fazer tal coisa. Lembrando que é sempre tudo incremental. Vai fazendo entregas, entregas incrementais, entregas do produto, né, tudo aquilo que é potencialmente entregável. E a gente vai fazendo isso. Essa que é a ideia do processo como um todo. É isso aí, gerando em ciclos curtos entregas funcionais. E por que incremental? Porque no próximo ciclo eu estou melhorando o produto do ciclo anterior. No ciclo seguinte, eu estou melhorando o produto do ciclo anterior. Por isso que chama de ideias produtos incrementais. Como nós falamos, né? Primeiro, no desenvolvimento do aparelho. Entrega só a parte responsável por voz, por fala e falar e ouvir, né? Os microfones e o áudio, né? E o falantes. Beleza, o próximo ciclo já está entregue a parte de voz. Então, vamos entregar o que agora? A parte de conectividade. Opa, já tem lá a anteninha do Wi-Fi, já tem tudo funcionando. Legal. Qual o próximo passo? Opa, vamos entregar agora a parte de aplicativos. E aí você vai vindo, vai segmentando. A cada ciclo, né, você vai fazendo uma entrega. Até que você tem o aparelho todo completo. No caso, né, de um projeto que nós fizemos aqui do exemplo de um aparelho. Pessoal, sobre Design Thinking, sobre Scrum, dúvidas, né, que aí a gente já pula para a próxima metodologia. Algum esclarecimento, algum exemplo, né? Professor PC, eu estava observando, professor, Pode falar. tem empresas que ela tem projetos mais atualizados do que outras. Elas não lançam aquele projeto porque ela está bem à frente na tecnologia. Ela vai liberando pouco a pouco
para não lançar tudo de uma vez só. Eu observo isso, principalmente no setor de celulares e automobilísticas, fábrica, né? Os projetistas, os engenheiros, enfim, todos os projetos, aqueles trabalhos na fabricação, esse projeto tudo, eles vão lançando pouco a pouco para o mercado e acompanhando. Os outros, a concorrência acompanhando. Outros já tentam buscar aquele projeto daquela empresa que está mais atual para se igualar com ela. Aí eu fico observando, tem empresa que está bem à frente da tecnologia e não lança toda a tecnologia pesquisada, toda a tecnologia desenvolvida, falando bem assim, entendeu? Sim, te entendo. E é exatamente isso aí mesmo, faz parte do quê? Das estratégias mesmo, né? E aí a gente entraria já em outros searas, né? Não só com relação ao projeto, né? Aí já tem a ver estratégia de marketing, né? Já tem a ver já Exato. com planejamento estratégico mesmo, né? Quer dizer, a Exato. empresa ela quer estar, ela se projeta, né? Estar em determinada posição em quanto tempo, né? E aí fatia de mercado, quanto que ela quer faturar, que fatia do mercado ela quer alcançar em determinado período, ou o que o concorrente lançou, né? E que ela visualiza, compara com o produto que ela tem. Opa, peraí. Imagina assim, um exemplo que você falou, né? Vamos pensar Isso. mesmo na área que nós estamos falando de celulares mesmo. Geralmente a área tecnológica, tudo é tecnologia hoje, concorda? Tudo a gente está envolvido, quer seja automóvel, quer seja celular, então, nem se fala, computador, game, o próprio processo construtivo. Vamos pegar um exemplo, uma ponte, por exemplo. A tecnologia que você vai utilizar para fazer uma ponte hoje é diferente da que era o ano passado, que é diferente do que era anterior. E a gente falou isso aí também bem no comecinho, né? Que é aquela perspectiva de futuro, né? Dos projetos. E aí, quando a gente fala em competitividade, em competição, né? A gente está trazendo aí uma série de coisas, um mundo, né? Um produto mesmo, né? Que vai se utilizar. E volta de novo os exemplos que você sempre tecnologia fica mais fácil de entender, né? Precisa ser rápido, precisa ser os eventos curtos. O prazo não pode demorar muito, porque se você está projetando um alcance no mercado para dezembro, né? Se você não chegar lá em dezembro com o teu produto pronto, pode ter certeza que o teu concorrente está, né? E aí Verdade. é disputa. Então você tem que estar trabalhando mesmo cada vez mais com visões ágeis. Por isso que eu comentei, né? É interessante, muitas vezes a gente não enxerga a aplicação do método desse aqui, porque é algo que para a gente é coisa nova, né? É tecnológico, não estamos fazendo um curso de Scrum, é só mesmo dando umas introduções, explicando algumas coisas. Por quê? Dentro de uma área de engenharia nossa, que são projetos grandes e mais complexos, pode ser que a gente não enxergue ele nesse projeto como um todo, mas a gente consiga enxergar ele em subprojetos, em pequenas ações dentro, que a gente pode estar considerando como projetos à parte, projetos independentes, dentro do nosso escopo maior. E aí sim, ali dentro a gente pode trabalhar, enxergar ciclos rápidos, enxergar um Scrum. Por quê? Porque a gente precisa agilidade, precisa de entregas rápidas. Nem que seja para gerenciar fornecedor, para gerenciar operação, para gerenciar a produção, alguma coisa rápida a gente consegue desenvolver. Em micro, né, a gente pega digamos assim, um projeto maior, né, como um todo, e a gente vai enxergando dentro desse projeto maior projetinhos menores, né, onde possível. E aí sim, pode ser que nesse maior a gente não consiga utilizar Scrum, mas opa, pode ser que aqui dentro a gente consiga. E qual o ganho? O ganho é que isso aqui sendo mais rápido, a gente consegue fazer com que todos os outros sejam mais rápidos. A gente auxilia, né, a informação. E é isso aí. Mas o que você falou tem tudo a ver mesmo. O que vocês preferem? A gente toca ou dá um break? Por mim pode tocar, professor. As meninas aí, vamos tocar? Então tá certo, então vamos lá. Aqui, desse break aqui a gente já entra em outra desses métodos, né?
que é conhecido como Design Thinking. Já ouviu falar dele, Alberto? Ou algum de vocês aí, meninas? Não, professor, não quero falar, não. A ideia, olha só, até trouxe o texto aqui, né? Design Thinking é uma abordagem centrada nas pessoas que usa ferramentas dos designers para integrar as necessidades das pessoas, as possibilidades da tecnologia e os requisitos para o sucesso de um projeto. Então, é tentar enxergar de uma forma em que o uso, né, a necessidade das pessoas, focar essa necessidade para a entrega do projeto. Então, quando a gente fala em escopo, né, nós falamos, um projeto nasce de quê? Nasce de uma necessidade, nasce de uma intenção, de um interesse, de uma vontade. Olha só o foco que ele dá. Enxergar essa necessidade, enxergar esse real. O que realmente você espera? Qual é a necessidade? O que esse produto precisa alcançar em termos de satisfação? E como que a gente vai utilizar toda a tecnologia para promover essa satisfação? Essa que são as visões que ele começa. Por isso que fala design thinking, pensar como um design. Né? Um design, quando ele começa a fazer um trabalho, design de móveis, design de, sei lá, website, qualquer outra coisa. Ele busca o quê? Busca uma forma de atendimento à necessidade das pessoas. Né? Trazer um conforto visual, trazer um conforto ergonômico, trazer um conforto tátil, algum tipo de enxergar uma necessidade e o que as ferramentas tecnológicas, como fazer o uso para atendimento desses requisitos. Percebe? Aí ele chama de design thinking, né? Ou seja, pensar como design. Eu vou puxar mais um slide aqui. Qual que é a ideia? Tem os nomes das fases, tá? Que ele chama de imersão, ideação, prototipação. Mais para frente tem um detalhezinho maior sobre eles. Mas começa-se de quê? Compreendendo o problema. Compreensão. Qual que é a necessidade? O que precisa? O que o projeto vai entregar? Como nós falamos, né? Detalhamento do escopo. E nós dissemos o quê? Tem que ser o mais detalhado possível, buscar as características mais inerentes àquilo que realmente se precisa de um projeto. Então, uma descrição de escopo ela não pode ser superficial. Se ela é superficial, ela não gera entendimento. A gente não pode chegar no ponto de falar, eu digo para vocês assim, façam transcrição no escopo, né? E aí você me pergunta, peraí, eu não entendi isso aqui não. Essa especificação que você está dizendo aqui, para mim não foi claro. Ou seja, se não foi claro, isso quer dizer que o meu escopo não foi compreensível. Ele não atendeu, não deixou declarado a minha necessidade. Então, como que eu posso descrever um escopo, passar para vocês estarem desenvolvendo e simplesmente acreditar que vocês estão entendendo o que eu quis dizer? Percebe? Que já entra aqui de novo, que é comunicação, como nós falamos. Então, essa comunicação, esse detalhamento, esse maior envolvimento para a compreensão do problema é que ele chama de imersão. Né? Então, a gente não fala em aprender inglês, um processo de imersão, ou seja, viver. Eu não sei falar inglês, não. Não, legal, beleza. Então, a melhor coisa que a gente não ouve isso falar, né? A melhor coisa que tem que fazer é ir morar num país que ninguém fale no idioma que tem a língua inglesa, num país que tem a língua inglesa. Mas eu não sei falar. Pois é, você vai aprender por imersão, ou seja, você vai entrar direto, né, no foco ali para desenvolver e aí começar a compreender. Essa é a ideia. Né? Então, compreensão do problema. Exatamente. Imersão, você vai entrar e vai entender. E aí começa o que ele chama de ideação. O que é ideação? É gerar ideias. Eu já identifiquei qual que é o problema, eu já compreendi. Então, agora eu vou ter o quê? Ideias de solução. Quais as ideias, quais as possibilidades que eu tenho, que a gente tem, que a equipe tem, né, para resolver o problema? Quais as ideias? E aí a gente começa a colocar as opções, né? As possíveis opções. E óbvio, né? Podemos utilizar aquelas mesmas ferramentas, né? De uma forma mais ágil, né? Pensando sempre que nunca é para demorar muito tempo, senão perde o sentido, né? Senão não está sendo design thinking. Começa a eliminar, né, aquilo que, vamos adotar essa estratégia aqui. Legal. Começa a desenvolver. Criar um protótipo
fazer uma prototipação. Vai gerar o quê? Um protótipo, que é um elemento em que a gente consiga visualizar, fazer análise e testes para verificar se realmente ele atendeu à necessidade do problema que nós compreendemos lá atrás. Então, percebe que são ciclos curtos também, né? É entendimento do problema, beleza, entendeu o problema? Quais as opções de solução? Quais as ideias? E agora vamos gerar um protótipo. Feito esse protótipo, vamos analisar e vamos verificar se esse protótipo atende. Então, ciclos curtos. Maravilha? Beleza. Beleza, professor. Tranquilo. E aí, vamos lá. Vamos dar continuidade. O que seria, na visão Design Thinking, projetos ou produtos, né, ou projetos inovadores? Olha só esse diagramazinho aqui. Tem que ser algo desejável, viável e factível. Na junção de todos eles, né, um produto, a gente já consiga desenvolver que ele seja desejável, viável e factível, que atenda essas três vertentes aí, ó, é um produto que está dentro, né, um produto inovador que está dentro da metodologia do pensamento design thinking. O que é algo desejável? As pessoas desejam, pois isto atende às suas necessidades e desejos. Aquilo que nós falamos lá, entendimento do problema. Então, é algo que alguém deseja. Quando você vai fazer um projeto, que alguém tem uma necessidade, declarou um escopo, te descreveu seus anseios, suas expectativas. Então, se torna algo desejável. É factível? É possível ser feito? A gente tem tecnologia, a gente tem conhecimento, a gente tem competência suficiente para fazê-lo? É factível de ser feito? Olha, a tecnologia que a gente tem hoje, a gente não consegue fazer, não. Vamos dar um exemplo, né? Filmes mesmo para quem gosta aí, né? Eu lembrei agora. Teve os Star Wars, por exemplo, né? Aquela série, né? Aquela trilogia. Gente, no início, sei para quem sabe aí, ela começou de um determinado ponto. Na verdade, o primeiro filme que saiu foi a sequência número 4, né? Foi o primeiro que foi lançado. Aí tem uma série de motivos, por questões estratégicas mesmo, do próprio do diretor, do estúdio, etc. Mas teve uma questão também tecnológica aí. E você percebe que os filmes que saíram depois, eles foram muito mais vivos, muito mais tecnologicamente ativos, muito mais com características muito mais realistas. Isso por quê? Porque em determinado tempo não se tinha tecnologia suficiente para a realização daquilo. Ou seja, não era factível em determinado momento. Desejava-se, era desejável, mas não era factível. Outra questão também que pode acontecer é a questão da viabilidade, né? É um projeto, uma ideia que está no grupo do sustentável, no mercado do planeta, ou seja, essa visão que nós temos hoje de viabilidade econômica, viabilidade financeira, viabilidade ecológica, sustentabilidade. Então, é um produto, um projeto que atende esses requisitos, essas características. Então, a preocupação que se tem, preocupação em ser algo possível de ser feito, ou seja, possua-se conhecimento, tecnologia suficiente para realizar, e seja algo sustentável, algo que se sustente ao longo do tempo, tanto sustentabilidade de mercado, sustentabilidade financeira, econômica, financeira, ecológica, etc. Então, percebe que a gente está agregando visões, agregando preocupações, agregando condições, características, né, ao nosso projeto, a gestão de projeto. Conseguem acompanhar esse raciocínio? É algo bem diferente do que a gente vem discutindo até. Tudo certo? Cortou um pouco, professor, a sua voz.
Se foi minha internet. Cortou. Se foi minha internet. Mas você, aqui, você ouviu eu falando sobre esses tópicos aqui? Desejável, factível, viável? Você viu falando sobre eles ou faltou algum? Só fez as palavras finais agora. Suas palavras finais? Não. O que eu disse foi o seguinte. Dentro dessas perspectivas todas, né? Com relação ao que a gente estudou, veio falando até então, até ano passado, a gente veio com outra pegada, né, do contexto em termos de projeto. Nessa aula de hoje, a gente está, digamos assim, com uma visão diferente, com uma visão de, peraí, então, a gente veio de uma forma bem que maçante até a semana passada, falando em áreas de conhecimento, gestão de comunicação, escopo, tempo, custo, e agora a gente vem com uma outra abordagem, com uma outra roupagem, falando em projetos, né? Mas as coisas não ficaram, tudo aquilo que a gente disse, não é ultrapassado, não. Então, são coisas de quê? Agregadores, né? A gente começa a enxergar formas da gente estar desenvolvendo projetos com a visão que a gente não tinha, uma visão de um outro pensamento. Espera aí, o nosso escopo detalhado, como é que a gente vai fazer ele? A gente tem que criar ele, entender as necessidades, desenvolver o produto, verificar a viabilidade, e muitas coisas a gente atrela aqui. Ó. A gente fala aqui em escopo, a gente está falando aqui, por exemplo, em recursos humanos, recursos financeiros, né? Recursos, matéria-primas, né? E aqui, toda a questão de gestão de riscos, gestão ambiental, né? Preocupação com prazos, com tempos. Então, a gente acaba trazendo de uma forma mais sistematizada aquelas preocupações, enxergando que devemos buscar, né, o balanceamento, o equilíbrio entre todas elas, né? Uma condição, uma característica que a gente consiga respeitar e absorver todas essas três vertentes aí. Sobre o ponto, né, a ótica de quê? Chamada, conhecida como Design Thinking. Foi isso aí que eu dei uma geralzona, Alberto. Conseguiu ouvir agora? Sim, professor. Ok. Entendi. Maravilha. Ouvi. Valeu. Tranquilo, obrigado. E vamos na sequência. Uma das coisas, quando se fala, né, em metodologias ágeis, olha só. Vamos começar por aqui, tá? Não tem ordem, não. Algumas palavras-chave que ele coloca: empatia, definição, ideação, prototipação, testagem, implementação. Então, como eu falei, não tem sequência, é um ciclo, é cíclico o negócio, né? Empatia. Entender o público, que nós falamos, né? Vamos trabalhar com um projeto, um produto, um lançamento. Precisa entender o público. Conhecimento de quem? Stakeholder, de um modo geral. Entendimento. Para quê? Como a gente vai fazer a melhor gestão? Como a gente vai conseguir definir o melhor escopo? Como que a gente vai, nosso produto, nosso projeto, o resultado vai ser mais agradável? Empatia, entendimento do público. Definição, né? Usando dados de pesquisa, observar quais as reais vontades e necessidades. Que eu coloco consultores foi o material que eu peguei, tá? Mas é isso aí. Usando os dados, como que a gente consegue identificar? Como que a gente consegue definir? Né? Gerar uma definição. Ideação, nós já falamos, né? Ter ideias. Criar ideias. E aí ele coloca aqui, né? Ideias criativas e até loucas, né? O que seriam essas ideias loucas? Pensar fora da caixa, né? Algo que realmente a gente tem uma visão, a gente pensa, tem uma ideia. O momento é de ter ideias, né? E essas ideias não podem ser cerceadas. A gente pode ter uma ideia que alguém fala, não, peraí, isso é impossível, ou isso é inviável. Não, as ideias, né? O brainstorm, né? A tempestade de ideias, são ideias. Não existe ideia errada, ideia certa, ideia errada. Ideias. Né? Depois a gente faz a filtragem e verifica. Prototipar, construir um modelo baseado em quem? Temos todas as ideias, a gente começa a filtrar, né? Essa sim, essa não. Aí, criamos um protótipo com base nessas ideias. Faz o teste do protótipo, né? Verifica com o cliente, teste de cliente, teste de aceitação. Faz um protótipo, ele pede para alguém testar, ou um futuro cliente, ou uma pessoa um terceiro que esteja fora do escopo, alheio ao projeto, para a gente pegar o quê? Os feedbacks, os retornos. Beleza. Se foram aceitos, vamos implementar. Se deu certo, se passamos, prototipamos, testamos, beleza, então deu certo,
vamos lançar porque foram aceitas. Essa que é o pensamento, né? É trazer esses conceitos para dentro do projeto, essa preocupação em gerir um projeto com o quê? De forma em que tem empatia, de uma forma com um protótipo testado, avaliado, verificado, tudo dentro das possibilidades. Muitas vezes, quando a gente fala em protótipo, né? O que são nossos protótipos, né? Não são o nosso que a gente chama, né? Maquetes também, né? Maquete é um protótipo, certo? Certo, exato. Isso aí. Então, percebe que não está longe da gente? Só muitas vezes com um termo diferente e com uma abordagem, né? Voltando, abordagem ágil, abordagem para ser algo, para não se perder tempo, se economizar tempo. E economizando tempo, você economiza dinheiro, você tem ganho estratégico, competitividade, etc. O marketing flui melhor, né? A venda, a tua comercialização do produto, teu negócio gera, a sua competitividade. Então, esse que é o escopo, essa que é a ideia, quando a gente fala em pensamentos assim. Maravilha? Beleza. Vou tocando. Fazer uma comparação entre o Design Thinking e o... Aí, temos Matheus. Matheus na escuta? Matheus fala em design, é o Matheus aí. Métodos ágeis versus o Design Thinking, né? E aí eles chamam de Design Sprints. O que é um Design Sprint? Basicamente, pegar características do Scrum com o Design Thinking. Scrum tem foco no cliente, tem uma equipe multidisciplinar e tem interatividade entre os sprints. Os ciclos, lembra? Os ciclos, sprint, ciclo. Os ciclos são incrementais. Tem um primeiro ciclo que faz uma entrega. O segundo ciclo pega aquele ciclo inicial e incrementa. Incrementa e gera um novo produto. Faz uma nova entrega e assim vai. Então, essa iteratividade. É iteratividade, não interatividade, tá? Iteratividade justamente quer dizer que é sequencial. E recebe que não tem um N aqui, mas não é porque falta de escrita, erro na escrita, não. É porque é uma palavra diferente. Iteratividade, quer dizer incremental. E o Design Thinking? Também é iterativo. Etapa específica de teste. Sim, nós falamos lá, né? Passar do protótipo, o protótipo testa, e a testagem válida faz a implementação. Aqui do lado, o que tem, né, que ele coloca assim, né, nesse comparativo aqui? Que o Scrum não tem uma estrutura bem definida. O que é essa estrutura bem definida que ele fala? Os ciclos são curtos, né, existe um backlog, que é de uma forma ágil, de uma forma rápida, que é determinada por, só tem 3 papéis. Então, colocado com uma estrutura não bem definida. Duração mínima, né, de 2 semanas. Os ciclos são de 7 a 14, né, dias, de 1 a 4 semanas. Então, mínima de 2 semanas, porque em 7 geralmente é meio difícil se entregar alguma coisa. Vou colocar. Sem etapa específica de teste. Não tem realmente etapa específica de teste. O teste já está dentro do próprio sprint. Naquele ciclo de 28 dias ali, já tem construção e teste, tudo envolvido. Não existe um momento separado. E aí ele disse que o Design Thinking também não tem estrutura bem definida e sem duração bem definida. Para que Design Thinking a gente não falou em tempo, né? No Scrum nós falamos, tem que ser algo ágil e a cada ciclo de até 28 dias a gente faça uma entrega. E aí na hora que ele juntou os dois, falou, vamos pegar o que esses caras têm de melhor e vamos organizar. Né? Vamos juntar. Chamou de Design Sprint. Sabe quem cunhou esse método aqui? Nosso amigo Google. Olha de novo tecnologia aí, né? Que nós falamos, né? Qual a necessidade, qual a demanda do Google hoje, né? Estamos falando Google, não o buscador, tá? Não aquele google.com.br. Estamos falando do complexo Google, né? No conglomerado Google, em toda a estrutura do Google. Por quê? Buscou-se o quê? Objetivar. Foco no cliente, uma equipe multidisciplinar bem desenvolvida e a iteratividade, né? Que ambos têm de bom, de válido, né?
que é a questão da iteratividade entre os ciclos, entre as especificações, o próprio processo que ele é sequencial. Aliou-se isso, precisa de uma estrutura bem definida, vamos estabelecer uma duração e a gente tem que deixar uma etapa de teste definida, separada. Então, ele juntou aquilo que o Scrum tinha de melhor, o Design Thinking tinha de melhor, e verificou quais as defasagens que eles tinham e procurou resolver. Como? Estabelecendo, né, etapa específica para teste, uma duração específica de dias, né? Definiu uma estrutura mais bem definida de organização. Metodologia que ele juntou aquilo que tinha de melhor, o Scrum e Design Thinking, para uso, para continuar sendo um processo ágil, para continuar sendo um processo de entregas incrementais, continuar sendo um processo, né, de gestão de entregas interativas, mas entregas incrementais, isso que eu quero dizer. Ou seja, você vai entregando produtos específicos, produtos prontos, partes prontas, partes funcionais, até ter todo o produto como um todo equivalente. Muito complexo? Deu uma bagunçada? Ou está tranquilo? Um pouquinho mais... um pouco difícil para entender, professor, mas... Oi? Observando. Então, um pouquinho, só esse design aí, tá um pouco, entendeu? Não peguei muito bem, mas depois eu vou dar uma avaliada. Tá meio cortando, eu não ouvi muito bem o que você falou aí, não. Deu umas cortadas bem legal. Você tem um entendimento aqui, não ficou legal isso, do Design Sprint? Não, se eu não peguei legal, não, esse design, entendeu? Design Sprint. Design Sprint, né? E... Tá, então eu repito aqui, tranquilo. Design Sprint é um processo, metodologia criada aqui pelo nosso amigo Google, onde ele buscou pegar o quê? O que tinha de melhor a metodologia Scrum com o Design Thinking, né? Aquelas partes lá que ele achava interessantes e aquilo que e reduzir ou evitar aquilo que ele disse que eram fatos negativos, como essas características aqui, ó, né? Características consideradas negativas. Foi a empresa, né? O Google Empresa. Isso, o Google Empresa, o conglomerado a empresa. Google, a tradução Google. Exato. Beleza. E aí buscando o quê? Buscando foco no cliente, trazer uma equipe multidisciplinar, aproveitar de todo o processo de interação, né, dos ciclos, das respostas rápidas, das entregas pontuais, funcionais, estruturando. Que ele achava que não tinha uma estrutura bem definida, ele falou, não, vamos adequar uma estrutura específica aqui para o projeto, vamos estabelecer ciclos mais rápidos, né, 5 dias, e vamos deixar uma etapa específica para teste. O que as outras diziam que cada uma tinha a sua especificidade, né? De novo, essa metodologia Scrum é adotada e existe. Essa metodologia Design Thinking é adotada e muitas empresas existem. A Google pegou e falou, não, eu vou criar o Design Sprint, eu vou pegar o que tem de melhor, que eu quero pegar, que eu acho que é interessante, que tem essas duas, e eu quero reduzir o que eu acho, que eu acredito que elas não têm de positivo. E aí ele criou, né, gerou essa outra, né, que é uma mescla, por isso que chama de design, né, vem Design Thinking, mas um sprint, que o sprint vem do Scrum, entendeu? Aí chamou de Design Sprint. Mais uma metodologia ágil tentando pegar o quê? O que tem de bom em cada uma das outras duas. E minimizar o que ele acredita de seja ponto negativo entre elas. E é o que realmente fica um pouco alto, né? Porque é algo novo. Então, precisamente, na hora que vocês deram uma lidazinha no material, pegar um material legal, aí vocês vão entender um pouco mais. E, claro, tudo isso é uso, né? Como eu falei, estamos trazendo aqui uma coisa nova, algo que a gente não tem esse hábito de pensar dessa forma. Esse capítulo 4, ele deu uma guinada diferente, assim, até como a gente vinha trabalhando na semana passada. A gente vinha em uma outra pegada, e aqui ele já deu uma guinada, né? Mas a ideia é essa daqui, apresentar. Entendi, professor, entendi essa parte. Maravilha.
Opa. Quando a gente fala vamos pegar um exemplo aqui do design sprint. Ele não falou que era um ciclo de 5 dias que ele estabeleceu? Vamos pegar aqui e voltar um pouquinho aqui. Duração de 5 dias. Certo? E duração de 2 semanas, duração mínima de 2 semanas, já descartou, né? Já descartou. Ele acha que no design sprint, ele acha que não, que o tempo tem que ser de 5 dias. Em 5 dias tem que fazer uma entrega. Claro, para fazer uma entrega em 5 dias, concorda comigo que você tem que ter um escopo bem específico? O que eu consigo deixar pronto em 5 dias? O que a nossa equipe consegue deixar pronto em 5 dias? Então, tem que ser um projeto, um detalhamento bem específico. Aquele problema que foi determinado lá no entendimento, né? Que quando passou para o lance das ideias, todas as ideias são válidas, foi se eliminando. Espera aí, essa ideia é legal, essa a gente não pode, essa não tem viabilidade, essa daqui a gente não tem conhecimento, essa daqui, essa aqui a gente consegue fazer. Ela é viável. Ó, vamos voltar um pouquinho lá para aqueles... Ela é viável, é factível. E está dentro do pacote das desejáveis, beleza. A gente consegue fazer ela em 5 dias? Não, peraí, não conseguimos fazer ela toda em 5 dias. Então, vamos eliminar, vamos limpar o que dela a gente consegue fazer em 5 dias. Conseguimos fazer tais partes. Beleza, então separa essa parte e nós vamos trabalhar em 5 dias com ela. Depois, o próximo ciclo de 5 dias, a gente trabalha com outra. Então, os ciclos ficaram curtos, entendeu? A cada 5 dias você faz uma entrega. O que o sprint lá, o Scrum dizia que era os ciclos maiores, de 28 dias. Só que no ciclo do Scrum de 28 dias já era entrega, inclusive, com teste. E aqui ele vai criar áreas separadas, né? Porque cada equipe vai ter responsabilidade. Então, olha só. Na segunda-feira é o mapeamento. Ó, tirar dúvida com especialistas. Qual que é o objetivo do projeto? Ele chama de comece pelo fim. O que é começar pelo fim? O que eu preciso fazer? O que a gente quer alcançar? Ao final do ciclo, o que precisa estar pronto? Então, esse é o começo pelo fim. Mapeie as necessidades. Tire suas dúvidas. Especifique o que precisa ser feito. Faça esboços. Faça rascunhos. Crie ideias, né? Ajude e aperfeiçoe as ideias que foram tidas, né? Esboce elas, rascunhe elas. Decida o que tem que ser feito. Vai precisar fazer um processo de... Não vamos entrar em detalhes aqui, né? Storyboard ou batalhas, são algumas metodologias de trabalho, tá? Mas vamos pegar o foco aqui, decida. Então, mapeie o que precisa ser feito, rascunhe, decida o que vai fazer, crie um protótipo e teste. Aí, no próximo ciclo, você desenvolve da mesma forma. Né? Mapeia, faça o esboço, decida o protótipo e testa. Testou, funcionou? Legal. Então, vai para a implementação final. É sempre nesse formato. Acaba sendo você desenvolvendo o projeto de uma forma mais rápida. Por quê? Seu ciclo é curto. Então, você tem que ter decidido ali, naquele período, se ao final do ciclo, feito o teste pronto, se você vai executar aquilo ou não. Por quê? Para não se perder muito tempo, essa é a ideia. Quando a gente fala em ágil, tá? Estamos falando em entregas rápidas, porém funcionais, porém com qualidade. Tá? E aí, quando a gente fala em entrega rápida, não quer dizer que simplesmente fazer, né, e de qualquer forma. Não. Se o ciclo é curto, o que eu consigo fazer? Pensa sempre assim. Pega um projeto qualquer, que alguém chegue para você e fale, eu preciso que você faça isso aqui para mim, esse tipo de atividade aqui. Você tem 10 dias. Você olha assim e fala, opa, 10 dias eu não consigo, não. E o que você consegue? Eu consigo fazer 70% disso aí. Percebeu? Você tem um escopo e você tem um prazo, você tem um sprint de 10 dias, no nosso exemplo. Mas você vê que não cabe ser feito em 10 dias. Então, você divide aquilo, divide em partes, divide em sprints, divide em pacotes, divide em entregas. Só que cada entrega acaba sendo uma entrega funcional. Você vai entregar algo que funcione. Ao final, no determinado período, eu vou entregar algo que funcione. E aí, no próximo ciclo, eu vou entregar mais uma parte que funcione,
que juntando com a parte anterior, vai ter maior funcionalidade. Foi o exemplinho que nós falamos, né? Fazer as entregas por partes de produtos funcionais. Pode parecer estranho, mas vamos analisar isso aqui, ó. Essas entregas, e aí ele chama de MVP, é mínimo produto viável, é o menor produto viável. Nós estávamos falando em entregas, né? Isso aqui, o que ao final o cidadão aqui quer? Um veículo, não é isso? Ele quer se locomover. Se locomover como? Um veículo, Verdade. um carro, automóvel. Interessa entregar por uma roda? Não. Não fazer nada. Um eixo com 2 rodas? Também não. Essa outra entrega aqui? Também não. Então, vai ser interessante quando? Quando tiver entregue o carro todo na mão. Isso aqui é uma abordagem tradicional. Agora, uma abordagem ágil, utilizando essa ideia do mínimo produto viável. O que o cidadão quer? Qual o objetivo dele? Qual que é a necessidade dele? Ele quer se locomover. Se ele quer se locomover, o que ele precisa? De um veículo. É o que ele precisa aqui? Aqui essa figurinha deu uma exagerada, tá? Vocês podem pegar e achar outras, até talvez mais interessantes. Era isso que ele queria? Não. Mas não vai conseguir se locomover? Vai. Vai pelo lado do mínimo produto viável. Isso aqui não é viável para uma locomoção, certo? Mas aqui já é viável. Pega esse contexto, pega esse conceito. Opa, já deu uma incrementada. Olha só o lance do incremental. É a mesma coisa, mas colocou um guidãozinho aqui. Uma patinete. Incrementou. Um skate ou um patinete. Foi incremental. Opa, aqui agora, eu já ofereci um outro produto para ele. Já tem cada vez, consegue se locomover mais. Se o objetivo era locomover, enquanto esse veículo fica pronto, a gente vai dando ao longo do tempo opções, a gente vai dando condições, diferentemente daqui. Próxima fase, e na última fase entrega o quê? O produto final. Mas onde que está o nosso mínimo produto viável, né? Utilizando esse conceito de entregas mínimas viáveis, mínimas que satisfaçam a necessidade dele. E a necessidade inicial, o que é? Locomoção. Perfeito? Dentro desse exemplo, claro, tá? Se a gente for analisar por... Não, o camarada quer comprar um carro. Não, se ele quer comprar um carro, ele vai receber um carro, óbvio. Mas se a gente utilizar o conceito da mínimo produto viável, ou seja, de qual necessidade que você precisa, você parte do princípio de que é locomoção, lembra que a metodologia lá do Design Thinking, ele pensa o quê? Qual o atendimento do cliente? Né? Ele precisa o quê? Se locomover. Então, até a gente entregar o veículo final, o carro, vamos entregando opções de locomoção para ele. Se ele estiver satisfeito, ele vai aceitando, ele vai utilizando, ele vai se locomovendo. A necessidade dele vai sendo resolvida. Até o quê? Até o produto final ficar pronto. Isso, assim, a gente conversando e mostrando, parecem umas situações assim, bem estranhas, né, no primeiro momento, né, primeira concepção. Justamente que o nosso conceito, a nossa abordagem está muito voltada a isso aqui, ao tradicional, ao processão tradicional. Então, é uma quebra de paradigma quando a gente fala sobre esses conceitos. Tá? E não são conceitos novos de agora, de 2020, não, tá? São conceitos já um pouco mais antigos. E a questão mesmo é que a visão, né? A interpretação, a contextualização e trazer essas visões cada vez mais para nossas realidades, né? E tentar enxergar isso no projeto que a gente está participando, seja ele de projeto mais complexo ou qualquer outra coisa, é que é o grande X da questão. Vamos pensar assim, em um projeto grande, né? Vamos pensar de algo enorme, avião, vamos pensar em navio, projetos bem grandes assim, vamos pensar em navio. Né? O que ao final precisa ser feito, né? Precisa ser entregue? Obviamente, né? Precisa do navio. Ah, que tipo de navio? Navio de exploração de petróleo, navio de turismo, o que acontece? Só vai ter de quando? Né? Quando o navio estiver pronto. Então, o que a gente consegue enxergar de abordagem aqui? Tradicional.
Não adianta entregar só a base do navio, né? Só uma base, mais o casco. O casco está aqui, né? Só a base com as hélices, né? Os rotores lá, etc. Com o casco. Não, precisa estar tudo pronto, precisa estar completo, precisa estar com as hélices, precisa estar com o casco, precisa estar com as instalações, ou seja, precisa estar funcionando. Beleza. Só que se pensar em termos de locomoção, né, pode ser que você tenha, né, até entregar o navio pronto, você consiga fazer entregas que auxiliem, agreguem, atendam a algum momento, alguma parte da necessidade do cliente. Óbvio que ele só vai ter a sua satisfação plena atendida ao final. Mas você pode estar, por exemplo, verificando, peraí, enquanto isso, você não aceitaria uma lancha? Né? A gente pode entregar uma lancha para você utilizando, ou fazer uma entrega de né, seguindo esse exemplo aqui, tá? Uma canoa, né? Um barco, e assim vai indo. Você vai subindo até a entrega do navio. Óbvio, né? Estamos falando tudo isso aqui em termos de exemplificação. Né? Não quer dizer necessariamente que o papel, a função que um carro aqui está sendo notado seja a mesma função do skate, a não ser locomoção. Então, você faz uma análise e com essa análise aí, o que a gente pode estar fazendo de entrega? O que pode estar tornando como o menor produto viável? Essa que é a ideia. Ficou muito alto, né? Quer trazer mais uma realidade mais próxima da gente? Esclareça mais alguma coisa? Fique à vontade. Tá beleza, professor. Beleza, entendi. A realidade é essa. Eu lembro quando eu era criança, eu tinha um carrinho de rolimã, depois foi uma patinete, depois uma bicicleta. Depois fui devagarzinho fui conquistando. É uma realidade aí. Na realidade, fui conquistando cada coisa a determinado tempo. E almejava, né? O sonho de criança. Exatamente. Pode ser também, você pode considerar que a cada momento ali você tinha o quê? O seu MVP, você tinha o seu mínimo produto viável. Né? Olha os contextos como a gente traz. Por isso que sempre comento, né? São coisas assim que quando a gente faz associações, a gente vê que não tem muita novidade, né? É só a abordagem que muda. Verdade. Hoje nós temos o quê? Devido assim, na cidades grandes, a dificuldade para o transporte. A pessoa que precisa de mobilidade vai desejar um helicóptero, né? Que tem que se deslocar rapidinho. Tem que ter um helicóptero para fazer aquele apresentador de televisão, donos, etc, e outros. Eles querem ser mais rápido, porque um carro para eles no trânsito não vai servir. Aí o helicóptero já é fácil, quem tem um local de pousar, eles têm um local, tudo ágil para eles, são ágeis para eles. Já para o avião, como você falou, do navio, para transportar, tem o cruzeiro, o navio de carga para transportar os produtos. Exatamente. E cada vez, né, começou tudo do menor até chegar ao grande, como você explicou. Né? Interessante isso. Exatamente. Exatamente, meu amigo. Foi bem pelo lado... Você deu uma resumida aí, né? Em tudo aquilo que a gente viu no panorama, nas expectativas, nas visões. Sim. Aqui nós fechamos, tá? O contexto, o conceito que tinha trazido aqui. Okay. O que vocês aí têm mais alguma dúvida, alguma pergunta? Fica à vontade, explicar. Tá? Os demais aí também, quiser que volte alguma coisa, tirar alguma dúvida com relação. Beleza, professor. Aula maravilhosa aí. Agradeço. Obrigado, Alberto. Tranquilo. Quiser tirar alguma dúvida aí, tá? Alguma coisa. Eu vou fechar a aula aqui, tá? Beleza. A gravação. Sim. Depois eu vou tirar